No dia 26 de fevereiro de 2013, 20 turistas se reuniram em um terreno aberto a oeste da cidade de Luxor, no Egito. Era cedo pela manhã, mal havia luz ainda. Eles assistiram enquanto um balão de ar quente verde e amarelo era inflado e brilhava por dentro ao ganhar forma. Finalmente, quando o passeio estava pronto, os 20 turistas se juntaram a um piloto no cesto embaixo. Ele rangeu e balançou suavemente, forçando as cordas que o prendiam ao chão. Eles estavam prestes a decolar para um voo turístico inesquecível sobre Luxor e o Vale dos Reis. Um voo do qual, no final, apenas 2 deles sobreviveriam. Por muitos anos, o turismo tem sido uma parte extremamente importante da economia do Egito. Desde a década de 1950, milhões de pessoas visitam o país todos os anos, vindas de todas as partes do mundo. Eles são atraídos pela beleza natural do Egito, assim como por seus muitos monumentos antigos impressionantes. Entre eles, a Esfinge e as pirâmides de Gizé. Elas são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo e são uma das principais atrações para os visitantes do país. Visitantes no Egito podem aproveitar muitas experiências únicas que mostram o país de forma especial e diferente. Isso inclui caminhadas pelo deserto, cruzeiros pelo rio Nilo, passeios guiados por sítios antigos e passeios de balão de ar quente sobre o Vale de Luxor. Passeios de balão de ar quente geralmente ocorrem ao amanhecer ou entardecer. Os balões dependem do ar quente para gerar sustentação e podem ser difíceis de controlar durante o dia, quando o calor intenso do sol aquece o envelope do balão e cria correntes térmicas que sobem do solo. Os voos ao amanhecer acomodam até 30 turistas por vez e geralmente duram até 1 hora. Durante esse tempo, os passageiros poderão apreciar vistas deslumbrantes e ter uma visão aérea de vários túmulos, templos e estátuas. Balões de ar quente não podem ser controlados como outras aeronaves. Eles seguem o vento, mas pilotos experientes conseguem prever rotas de voo considerando o clima no momento do lançamento. Eles também podem controlar a altura do balão, elevando-o mais, operando os queimadores que aquecem o ar dentro do envelope e assim geram mais sustentação, ou liberando ar através das aberturas no topo do envelope para reduzir a sustentação e fazer o balão descer. Dessa forma, embora os balões não possam ser direcionados, os pilotos ainda conseguem exercer controle sobre a direção geral do voo e o local final de pouso. No dia 26 de fevereiro de 2013, a empresa de balonismo Sky Cruise realizou um voo a partir de um terreno aberto a oeste da cidade de Luxor. A bordo do balão de ar quente Ultra Magic 425 estavam 20 passageiros e um piloto. Eles foram acompanhados por uma equipe de solo que seguiria o balão em veículos até seu ponto final de pouso. A decolagem ocorreu sem problemas e o voo que se seguiu, com duração de 35 minutos, foi uma experiência linda e serena. Quando o sol começou a nascer sobre o Vale dos Reis, o voo se aproximou de seu ponto final natural. O piloto, Momen Murad, de 29 anos, trouxe o balão para baixo em direção a um terreno livre ao lado de alguns campos de cana-de-açúcar, a cerca de 8 quilômetros ou 5 milhas de onde havia decolado. Por volta das 7h40 da manhã, o balão estava prestes a pousar. O piloto jogou cordas de controle e vários membros da equipe de solo que aguardavam seguraram-nas, permitindo que eles guiassem o balão nos momentos finais de sua descida. Nesse momento, o fundo do cesto do balão estava a aproximadamente 2 metros ou 6,5 pés acima do chão. Tudo estava bem. Então, sem aviso, uma explosão de chamas irrompeu dos cilindros de gás no centro do balão. O piloto estava em pé bem ao lado deles e sentiu as chamas queimarem suas costas. Automaticamente, ele se virou e um jato de chamas atingiu seu rosto. Desorientado, ele cambaleou em direção ao extintor de incêndio de pó carregado a bordo, mas não conseguiu alcançá-lo. Gravemente queimado, em extrema dor e mal conseguindo enxergar ou se controlar, ele se afastou das chamas cambaleando e caiu pela borda do cesto do balão, despencando até o chão abaixo.
Um de seus passageiros, um turista britânico, pulou quase ao mesmo tempo, aterrissando no chão com ferimentos leves. Nesse momento, várias coisas críticas aconteceram ao mesmo tempo. A equipe de solo, chocada e angustiada ao ver o piloto caindo no chão com as roupas em chamas, soltou as cordas de segurança e correu para ajudá-lo. Ao mesmo tempo, o balão, agora muito mais leve porque 2 passageiros haviam saído do cesto, subiu bruscamente para o ar. Ao fazer isso, o jato de chamas incendiou o cesto e começou a se espalhar rapidamente. As chamas em expansão aqueceram o ar no envelope do balão. Isso, combinado com o peso muito menor do balão, fez com que ele disparasse para o céu. Mais um passageiro pulou em questão de segundos, caindo de uma altura de 15 metros ou 50 pés. Ele sobreviveu à queda, mas morreu depois no hospital devido aos ferimentos sofridos. Os passageiros restantes estavam presos em uma situação impossível. A cada segundo, o balão subia mais alto no céu e a cada segundo, o fogo se espalhava pelo cesto. Enquanto a subida descontrolada continuava, mais 4 passageiros pularam ou caíram da cesta em chamas. Nenhum deles sobreviveu. O balão, com a cesta agora quase totalmente consumida pelo fogo, subiu a uma altura de cerca de 300 metros ou 980 pés. Nesse momento, um cilindro de combustível explodiu a bordo. A cesta se separou do envelope, o próprio envelope esvaziou rapidamente e toda a aeronave caiu no chão abaixo, despencando em um canavial. Um segundo cilindro de gás explodiu no local do acidente minutos após a queda. Em seguida, os socorristas chegaram ao local e não encontraram sobreviventes. No total, 19 das 21 pessoas a bordo do balão morreram no desastre, sendo os únicos 2 sobreviventes, o piloto e o turista britânico, que pularam do cesto ao mesmo tempo. Os 2 sobreviventes se feriram. O piloto, Momen Murad, de 28 anos, foi o mais gravemente ferido. Ele sofreu queimaduras em aproximadamente 70% do corpo e precisou de um tratamento hospitalar extenso. Nesse período, ordenaram sua prisão enquanto aguardava investigação, mas seu estado era tão grave que nunca foi transferido e ficou no hospital. O turista britânico Michael Rennie, de 49 anos, sofreu queimaduras leves e ferimentos relacionados à queda, mas se recuperou completamente. Ele foi profundamente afetado pelo acidente que tirou a vida de sua esposa, Yvonne Rennie, de 48 anos. Ele acabou recebendo alta do hospital e retornou sozinho ao Reino Unido depois do que deveria ter sido a viagem da vida com sua parceira. O Ministério da Aviação Civil do Egito investigou o acidente. Verificou-se que o balão era aeronavegável. Ele foi mantido conforme os padrões estabelecidos. O piloto estava certificado e todas as regras e regulamentos relevantes haviam sido seguidos. A causa do incêndio inicial provavelmente foi uma mangueira de combustível de borracha. Esse componente envelhecido falhou em um momento crítico enquanto o balão pousava, liberando um jato de combustível no ar. Isso se incendiou devido ao calor dos queimadores próximos e se transformou em um jato de chama descontrolado. O piloto foi criticado pela mídia por não fechar as válvulas de combustível antes de pular ou cair do cesto, mas a investigação não atribuiu nenhuma culpa a ele. Ele havia sido quase fatalmente ferido e estava totalmente incapaz de fazer qualquer coisa além do que já havia feito nas circunstâncias. No fim, ele não foi acusado criminalmente. Os padrões do balonismo de ar quente no Egito foram criticados. 2 anos antes do acidente, em 2011, o país havia passado por uma revolução caótica e violenta. Essa revolução trouxe grandes mudanças e agitação, e alguns comentaristas da mídia acham que isso incluiu o abandono de certas legislações de segurança já existentes. Desde a revolução, eles afirmaram, a fiscalização das regras e regulamentos ficou muito frouxa, enquanto o Egito corria para se reconstruir e se restabelecer como um destino turístico. Após o acidente, as regras para passeios de balão de ar quente foram reforçadas.
Os requisitos para manutenção e inspeção das mangueiras de combustível em balões de ar quente ficaram muito mais rigorosos. Empresas de balonismo agora devem informar passageiros sobre riscos do voo e as orientações para pouso de balões grandes ou de alta capacidade foram revisadas. Os voos de balão de ar quente ficaram suspensos em todo o Egito por quase um mês, mas a suspensão não poderia durar para sempre. Quase 3.000 pessoas dependiam do balonismo para seu sustento, e o turismo era uma parte extremamente importante da economia do país. Com procedimentos de segurança aprimorados, o balonismo foi retomado em poucas semanas e continua sendo uma atividade turística popular até hoje. O acidente que ocorreu em 26 de fevereiro de 2013 representa a maior perda de vidas em um único acidente relacionado a balões desde a queda do dirigível Hindenburg em 1937. Com vítimas de todo o mundo, o caso ganhou destaque internacional. Os mortos eram quase todos turistas, visitando o Egito a passeio. Eles não esperavam nada além de um passeio agradável e tranquilo sobre o rio Nilo e o Vale dos Reis. Nenhum deles estava preparado para ter de escolher como morrer. Nenhum estava pronto para morrer.